Bem-vindos a mais um vídeo sobre histórias do Reddit. Não se esqueça de dar o like e se inscrever no canal, assim você me ajuda demais e não perde mais nenhum vídeo. Eu suspeito de algo entre minha namorada e meu amigo. Nós todos moramos juntos. Estou apenas imaginando coisas? Estou realmente muito preocupado agora, porque se minhas suspeitas forem verdadeiras, essa situação de moradia vai ficar muito complicada. Por favor, me diga que estou apenas ficando louco. Desculpe se isso ficar longo. Somos dois casais morando juntos, todos frequentamos a mesma universidade. O apartamento foi originalmente alugado pela minha namorada há cerca de 2 anos, Alexis, 22, e nossa amiga em comum, Brooke, 22. O apartamento é enorme e caro. Originalmente, deveriam ser 3 garotas morando lá, mas a última desistiu abruptamente. Elas planejavam se mudar para algum lugar mais barato, mas já haviam investido muito tempo e trabalho no apartamento e adoravam tanto que odiavam a ideia de sair. Eu me ofereci para me mudar quando meu contrato de aluguel acabasse em maio, para dividirmos o aluguel e as despesas em 3. Eu já dormia lá com frequência. As 2 garotas ficaram absolutamente extasiadas com a ideia. Pouco antes de eu me mudar, Brooke começou a namorar o meu melhor amigo Derek. Isso foi legal porque agora ambos os casais podiam sair juntos com seus melhores amigos e parceiros. Parecia perfeito. Derek começou a dormir lá com frequência e, quando os pais dele venderam a casa e foram embora em outubro, ele se mudou temporariamente para o apartamento. Nós não pressionamos muito para que ele encontrasse um novo lugar porque dividir tudo em 4 tem ajudado a todos nós. Mas, novamente, apenas Alexis e Brooke estão no contrato de locação. O proprietário do apartamento, surpreendentemente, não se importa, desde que o aluguel seja pago, porque nós sempre mantemos silêncio. Há 3 incidentes que me fizeram pensar que algo estava acontecendo. Se não fosse por esses incidentes combinados, eu nunca faria uma acusação assim, porque Alexis é uma garota doce e tímida, e o Derek tem sido como um irmão para mim. Eles não parecem estar flertando, mas como mencionei antes, nós 4 somos amigos muito próximos, então passamos muito tempo juntos. Incidente 1. Segundas, quartas e sextas, Brooke e eu temos aulas cedo, então saímos de casa às 8 horas. Derek e Alexis começam à tarde, então não é incomum eles saírem juntos, embora geralmente levem carros separados. Em um desses dias, decidi esperar Alexis do lado de fora da sala dela para surpreendê-la com o almoço. Vi todo mundo saindo da sala, mas Alexis não estava com eles. Mandei uma mensagem perguntando onde ela estava, e ela respondeu: acabei de sair da aula, vou para casa estudar. Liguei para ela para ver se eu tinha acabado de perdê-la por pouco ou algo assim, e não houve resposta, o que considerei estranho porque ela tinha acabado de me mandar uma mensagem. Ela só respondeu muito mais tarde, o que também é incomum para ela, ela é uma daquelas garotas que está sempre no celular. Encontrei a Brooke mais tarde no dia e ela mencionou de passagem que o Derek tinha ficado em casa doente, ela ia levar sopa para ele, etc. Na época, não pensei muito sobre isso. Quando cheguei em casa mais tarde naquela noite, notei que o carro da Alexis estava exatamente no mesmo lugar. Ela costuma estacionar no estacionamento de visitantes porque a nossa unidade só tem 3 vagas, então o carro dela se move bastante. Perguntei a ela se ela tinha ido para a aula e ela ficou quieta antes de admitir timidamente que faltou porque achou que o professor não era bom em explicar as coisas, mas ela sabe que eu odeio quando ela falta às aulas, algo que já causou problemas em suas notas antes, mas ela começou a melhorar recentemente. Eu a beijei e disse que confiava no julgamento dela. Enquanto eu lavava a louça, ela explicou que provavelmente não iria mais faltar porque ficar entediada sozinha em casa era horrível. Eu ri e seguimos com nossos afazeres. À noite, fomos dormir e enquanto eu estava deitado lá, quase dormindo, caiu a ficha. Ela não deveria estar sozinha porque o Derek estava doente em casa, certo? Ela ainda estava acordada mexendo no celular, então acordei e de repente perguntei onde o Derek estava hoje, já que a Brooke tinha dito que ele estava doente em casa. Ela pareceu assustada com a pergunta, mas isso pode ter sido por eu estar meio adormecido e de repente acordar com uma pergunta aleatória. Ela disse que ele esteve aqui um pouco de manhã, mas saiu para fazer algumas coisas, ela não tinha certeza. Depois dos outros incidentes, percebi que a forma confusa como ela respondeu a essa pergunta parecia estranha, mas talvez seja apenas minha imaginação. Incidente 2. Fui jogar algumas coisas fora no lixo da cozinha quando notei uma embalagem de preservativo que era exatamente da mesma marca que Alexis e eu usamos.
Não estava muito visível, meio escondida atrás de uma caixa de cereal, mas a cor característica chamou minha atenção. Brooke e Derek sempre usam uma marca diferente, grátis do centro de saúde da universidade, enquanto os nossos são caros da marca Trojans. Foi estranho porque normalmente mantemos as embalagens nos lixos de nossos respectivos quartos, então elas nunca aparecem na cozinha. Além disso, por causa das provas e do estresse geral, a Alexis e eu não tínhamos dormido juntos há alguns dias. Eu não fiquei mexendo para procurar um preservativo usado nem nada, apenas voltei para o quarto para verificar se algum dos nossos estava faltando. Na verdade, não consegui dizer, porque compramos em grande quantidade. Meu primeiro pensamento foi que a Brooke e o Derek tinham acabado e invadiram nosso estoque, e fiquei chateado porque eles nem pediram permissão. Mais tarde, naquela noite, mencionei a embalagem de preservativo para Alexis e seus olhos se arregalaram. Quando mencionei minha teoria, ela ficou incomumente angustiada, ela sempre é muito calma, e começou a falar sobre eles violando nossa privacidade. Sugeri que conversássemos com ele sobre isso e ela imediatamente rejeitou a ideia e me fez jurar que não tocaria no assunto novamente, a menos que eles fizessem isso novamente. Ela não queria ter essa conversa desconfortável, o que foi estranho para mim, porque geralmente somos todos bem abertos sobre sexo, já que vivemos juntos. Embora seja possível que Alexis estivesse sendo sincera, pois ela é de uma cidade pequena conservadora e não fala sobre essas coisas tanto quanto nós. Incidente 3. Eu e o Derek nos damos bem com os caras no apartamento ao lado, que são graduados da nossa universidade. Não saímos juntos nem nada, mas temos um tipo de relacionamento em que fazemos pequenas conversas sobre esportes ou qualquer outra coisa no corredor e nos sentimos à vontade para pedir ao outro para baixar o volume sem que fique estranho. Na última segunda-feira, durante nosso intervalo, quando ninguém mais estava no apartamento, eu estava trancando a porta quando encontrei um dos caras do apartamento ao lado. Conversamos sobre futebol por um tempo e então ele mencionou que um dos casais no apartamento é realmente fã de sexo matinal e que as paredes são muito finas. Eu ri porque Alexis e eu geralmente fazemos sexo nas manhãs de fim de semana quando temos a casa só para nós. A Brooke e o Derek geralmente passam os finais de semana na casa dos pais dela, que fica a cerca de 1h30 de distância. Quanto mais eu pensava sobre isso ao longo do dia, mais percebia que não estávamos fazendo sexo matinal há cerca de um mês. Nos fins de semana tem sido mais à noite ou nem fazemos. Ele quis dizer nos dias de semana? Meu coração meio que afundou. Eu até gostaria de pedir para ele explicar melhor, mas a conversa acabou e sinto que perdi a chance. Além disso, é estranho perguntar e sinto que devo estar sendo paranoico. Então é isso. Estou ficando louco? Estou procurando por sinais que não existem ou há algo errado? E se sim, como devo proceder? Não quero perguntar para ela ainda por quê. 1. Não quero parecer louco e ciumento se não houver nada errado. 2. Se houver algo errado, não quero que eles comecem a esconder melhor. Estava pensando em passar lá em uma dessas manhãs em que eles estão sozinhos juntos, mas não sei como acertar o momento certo. Se eu aparecer muito cedo ou tarde demais, eles podem ficar mais cautelosos. A atualização. A maioria de vocês sugeriu que eu conversasse com a Brooke ou tentasse flagrar a situação. Decidi fazer os dois. No domingo à noite, todo mundo estava de volta ao apartamento. Eu tinha a intenção de falar com a Brooke sobre o comentário do vizinho sozinho, mas antes que eu pudesse fazer isso, ela disse algo que desmontou completamente minha teoria. Ela disse ao Derek para ir dormir para não ficar cansado no trabalho de manhã. O quê? Eu sabia que o Derek tinha um emprego no campus, mas ele sempre trabalhou no mesmo turno da noite. Com a maior naturalidade possível, perguntei há quanto tempo ele estava trabalhando de manhã e quando começou. Ele disse que começou a pegar turnos extras há um mês e trabalhava às 9 horas, eu saio às 7h45, então é possível que eu não tenha percebido. Passei o resto da noite tentando descobrir se ele estava mentindo sobre isso, se ele ainda tinha algumas manhãs em casa, se Alexis poderia estar vendo alguém além do Derek de manhã, como alguns de vocês sugeriram, ou, mais uma vez, se eu era apenas um perdedor paranoico. Fui para a cama me sentindo emocionalmente esgotado e confuso. Na manhã seguinte, saí para as aulas como de costume e agi no automático. Fiquei alternando entre pensar em voltar para casa para verificar a Alexis e pensar que tinha muito trabalho para sair correndo com base em uma teoria na qual eu nem tinha mais certeza. No final, saí da minha primeira aula e fui direto para o carro para voltar para casa. De um jeito estranho, eu meio que queria não ter ido. Quando cheguei ao apartamento, o carro do Derek não estava lá, apenas o da Alexis.
Caminhei até o apartamento com o coração acelerado. Não sei o que eu esperava. Do lado de fora da porta do apartamento, pude imediatamente ouvir a voz de um cara lá dentro. Ouvi ele falando e rindo, e uma voz feminina suave respondendo e rindo de volta. Já passei tempo suficiente neste subreddit para ver todas as diferentes reações das pessoas a essa situação. Nunca imaginei o que faria. Encostei meu ouvido na porta para tentar ouvir o que eles estavam dizendo, mas só consegui entender algumas palavras soltas. Havia muitos risos. Então, ouvi o som de Alexis sendo provocada e dando gritinhos. Talvez devesse ter esperado mais. Em retrospecto, eu queria ter feito isso, mas não aguentei. Assim que comecei a mexer com minhas chaves, ficou um silêncio total lá dentro. Ela estava transando com o Mark. Eu nunca mencionei o Mark no post anterior, mas ele é um dos caras do apartamento ao lado do nosso, não é o que me deu a dica. Ele é o único que eu nunca gostei. Atitude de idiota metido a sabichão. Sempre fazia comentários inadequados em relação às duas garotas. Nunca pensei nada disso. Assim que abri a porta, os dois me olharam como se fossem ver um fantasma, o que acabou com qualquer dúvida ingênua que eu pudesse ter de que a situação era inocente. Eu estava planejando gritar com eles ou exigir respostas, mas, e isso é extremamente constrangedor, meus olhos começaram a encher de lágrimas. Eu não queria que eles vissem aquela merda. Então eu disse legal. Muito bonito, e corri de volta para o meu carro. Ouvi Alexis gritando meu nome no corredor e acelerei o passo. De certa forma, eu esperava que ela estivesse me perseguindo, mas quando cheguei ao carro, não havia ninguém me seguindo. Dirigi até um parque perto do apartamento e fiquei lá, incrédulo. Meu primeiro pensamento, de forma estranha, foi como minha família vai reagir a isso. O que diabos vou dizer a eles? Minha família adorava Alexis. Eles brincavam sobre o nosso casamento e sempre a chamavam de parte da família. Então comecei a pensar sobre os arranjos de moradia. Nossas provas finais terminam em cerca de 2 semanas, não há como eu lidar com uma mudança agora. Estou me candidatando a um programa de pós-graduação extremamente competitivo e não posso deixar que nada atrapalhe isso. Definitivamente não essa vai ser traidora. Estou escrevendo isso na casa de um amigo. Expliquei a situação, ele explicou aos pais dele e eles me receberam em sua casa. Vou ter que voltar para casa para pegar algumas roupas em algum momento. Estou planejando ir durante o período de laboratório amanhã, que eu sei que Alexis não pode faltar. Levou cerca de 1 hora ou mais para ela começar a bombardear meu celular, mas uma vez que ela começou, não parou. Ela começou pedindo para eu voltar para casa para que ela pudesse explicar. Antes mesmo de eu ter a chance de responder, ela mandou outra mensagem implorando para eu voltar porque estava tendo um ataque de ansiedade, algo que eu sempre ajudo a enfrentar. Talvez eu seja insensível, mas tudo o que eu conseguia pensar era ótimo, você mereceu. Houve uma pausa e então ela mandou: não sei por que você fica com tanto ciúme, nós estávamos apenas passando tempo juntos. Eu esperei. Ela mandou: olha, eu sei que parece muito suspeito, acredite, se eu estivesse no seu lugar eu pensaria a mesma coisa, mas nós não fizemos nada. Ele precisava de conselhos sobre seus problemas amorosos. Você tem que acreditar em mim. Não acredito. Normalmente eu teria uma sensação estranha de satisfação ao ver um traidor se esforçando para encobrir sua traição, mas minha mente estúpida só continuava revivendo todos os momentos maravilhosos que tivemos juntos e me perguntando se ela já estava me traindo naquela época também. Eu quero saber quando isso começou, mas ao mesmo tempo estou preocupado de que tenha acontecido há mais tempo do que o mês em que suspeitei de algo. Recebi uma mensagem de texto mais tarde naquela noite de um número que não reconheci. Era o cara legal do apartamento ao lado. Ele disse, parafraseando porque era uma mensagem longa, que conseguiu meu número com o Derek. Ele estava extremamente arrependido pelo que eu estava passando e que teria me contado antes, mas não estava totalmente certo. Ele disse que sabia que seu amigo estava saindo com uma garota que tinha namorado, mas não percebeu até saber o nome da garota. Como muitos de vocês suspeitaram, o comentário dele foi uma forma de me dar um toque. Então sim, acho que ele é o amigo do ano. Eu não acho que o Derek e a Brooke saibam ainda. Eu não enviei mensagens para eles. Não encontrei as palavras. Eu sei que isso vai virar nossa convivência e amizade de cabeça para baixo. Acho que devo mandar uma mensagem para eles antes que Alexis crie uma versão diferente. Fico imaginando o que o vizinho legal disse quando pediu meu número. Não acredito que ele tenha contado a eles, eles teriam dito algo. Certo?
A menos que eles tenham tomado partido dela. Então eu perdi minha namorada e meus amigos. Qualquer conselho sobre como lidar com algo assim, especialmente daqueles que já passaram por isso, por favor, me informem. Não tenho muitos amigos com quem posso contar, além do cara com quem estou ficando. Alexis, Brooke e Derek eram praticamente minha família. Alexis e eu já tínhamos falado sobre passar a vida juntos. Nunca levei uma garota a sério como levei ela. Atualização 2. Vocês são uns filhos da mãe maravilhosos. Entre os comentários em ambos os posts e a minha caixa de entrada, eu tenho uma imensa coleção de incentivos personalizados, que estou consultando sempre que me sinto para baixo, admito, isso tem acontecido muito ultimamente. Recebi conselhos e histórias de todo tipo de pessoas, casadas, solteiras, velhas, jovens. Uau! Eu nunca pensei que a internet me traria esse nível de apoio. Só quero que vocês saibam que, ao simplesmente digitar alguns comentários, vocês fizeram uma diferença muito real na vida de alguém. Recebi algumas mensagens dizendo que escrevo muito bem e que isso é obviamente inventado. Tenho 2 palavras para vocês, tomara que fosse. Um esclarecimento sobre a última atualização, não fui claro sobre o que vi quando entrei. Eles não estavam literalmente transando, eles estavam apenas sentados no sofá com uma expressão de quem foi pego de surpresa, o que era extremamente incriminador, e ambos ficaram em silêncio. Obviamente não era uma situação do tipo "Ei, adivinha quem apareceu?". Enfim, vamos à atualização. Tenho estado extremamente ocupado com o fim do semestre e segui o conselho da maioria de me concentrar nos estudos. Passei muito tempo na biblioteca porque Alexis nunca vai lá. No processo de postar a última atualização, percebi o quão burro fui por não ter contatado Derek e a Brooke com o meu lado da história. Tirei uma captura de tela da mensagem do vizinho legal, Will. Observação: todos os nomes foram alterados, exceto de Mark porque que se dane você, Mark. Dentro de 1 minuto, o Derek estava me ligando e mandando mensagem sem parar, deixando bem claro que ele não sabia de nada. Ao mesmo tempo, a Alexis estava mandando mensagens implorando para nos encontrarmos. Eu me sentia miserável e enviei apenas uma mensagem de volta para o Derek dizendo que não estava com vontade de conversar, então guardei meu celular pelo resto da noite. Na manhã seguinte, recebi uma mensagem dizendo para encontrá-lo no meu restaurante favorito para jantar e bebidas por conta dele, me garantindo que nem mesmo a Brooke estaria lá. Não tenho tido nenhum apetite desde que tudo aconteceu, mas a oferta significou muito e eu realmente queria vê-lo, então decidi ir depois das aulas. Cheguei ao restaurante primeiro e meu coração estava na boca, preocupado de alguma forma Alexis estar lá, mas ela não estava. Derek veio até mim e me deu um abraço apertado e começou com um cara, que porra é essa? Aqui é onde as coisas ficam um pouco loucas e dramáticas. Muitos de vocês sugeriram que a Brooke poderia ficar ao lado da Alexis ou ter encoberto ela o tempo todo. Eu não tinha tanta certeza, porque embora ela seja mais próxima da Alexis, eu e ela somos amigos há um tempo maior. De acordo com Derek, assim que ele contou para Brooke, ela ficou absolutamente furiosa. Nas palavras dele, eu meio que queria xingar Alexis, mas a Brooke cuidou disso, e muito mais. Lembra quando eu disse que Alexis era de uma cidade pequena e conservadora? Os pais dela não tinham ideia de que estávamos morando juntos e ela constantemente enfatizava que eles não poderiam saber ou cortariam o apoio financeiro. Eles até gostavam de mim o suficiente para serem educados, mas estavam sempre preocupados que um relacionamento a distraísse dos estudos e não queriam que ela engravidasse ou algo assim. Derek disse que a Brooke exigiu que Alexis arrumasse suas coisas e encontrasse um novo lugar ou ela ligaria para os pais dela e contaria tudo. Derek me contou que naquela noite, Alexis estava sentada na sala abraçando um suéter que eu tinha deixado para trás e chorando aos berros que sua vida tinha acabado quando a Brooke gritou do quarto dela bem, talvez você não devesse ter transado com o Mark então. Imaginar aquele momento foi meio engraçado. Brooke sempre foi uma garota direta, com um temperamento forte, mas definitivamente não esperava por isso. Foi extremamente emocionante ver como ela levou a traição a sério. Durante aquele jantar, todos os meus medos de ter perdido meus amigos desapareceram completamente e consegui comer algumas peças de sushi. Quando saímos do jantar, Derek prometeu me avisar quando Alexis fosse embora para eu poder voltar a morar lá. Eu recusei a oferta dele, porque mesmo que ela saia, tudo naquele apartamento me lembra dela, incluindo Derek e a Brooke. A Alexis e o Mark provavelmente transaram no meu quarto, então eu realmente não quero dormir lá. No estado emocional em que estou, não quero ser o terceiro elemento de um casal feliz, mesmo que tenham consideração por mim.
Ele entendeu meus pontos, mas disse para avisá-lo se eu mudasse de ideia, porque parece que a amizade entre Brooke e Alexis está completamente acabada. Esta semana tem sido bastante tranquila, mas tenho que ficar evitando Alexis. Felizmente, estou em um programa de graduação que tem apenas 60 alunos, então temos muitas aulas juntos. Pedi a 2 amigos para ficarem de olho nela depois de resumir a história para eles e comecei a chegar na aula no último minuto. Até onde sei, ela só esperou do lado de fora de uma das minhas aulas. Recebi uma mensagem dizendo essa foi vista em frente à sala de aula. Choro em andamento. Prossiga com cautela. Acabei pulando a aula, porque não sabia se ela ia embora e realmente não queria arriscar. Mais tarde naquela noite, ela me enviou uma mensagem longa no Facebook explicando tudo desde o início e isso meio que me deu náuseas ler. Pensei em não ler, mas uma vez que abri, tive que ler. Ela disse que ele estava flertando com ela nos corredores. Como mencionei antes, ele falava coisas inadequadas para as 2 meninas, e ela tentou ser amigável de volta, mas deve ter parecido flerte porque ele a beijou no meio de uma frase um dia. Ela disse que se sentia culpada por ter dado esperanças a ele, e que essa culpa a impedia de rejeitá-lo em avanços futuros porque ela sentia que era culpa dela que isso aconteceu e ela tem dificuldade em dizer não. Ela disse que eles só tinham dormido juntos 3 vezes e ela odiava isso, ele a forçou a isso, não foi mas, não sei, eu nunca disse sim também, e ela ia terminar durante a conversa em que entrei. Ela disse que entendia se eu precisasse de um tempo e um espaço, mas que faria absolutamente qualquer coisa para consertar e passaria o resto da vida se redimindo por mim. Me tratando como um rei, eu nunca mais precisaria cozinhar, limpar ou fazer minha lavagem. Dando-me acesso total ao seu telefone e senhas. Ela até sugeriu que instalássemos o Life 360, um aplicativo que permite rastrear a localização de alguém pelo celular, para que eu soubesse onde ela está o tempo todo. Cortar todo o contato com Mark e todos os seus amigos homens, apenas para garantir, acho. Fazer sexo de reconciliação sempre que eu quisesse. Sim, isso parece um relacionamento totalmente saudável, certo? Eu não respondi. Eu meio que queria mantê-la no Facebook e assistir ao show de horrores se desenrolar. Ela estava postando status dramáticos e letras de músicas sobre erros, perdão e algumas da nossa música, mas eu me conheço. Não quero checar compulsivamente a página dela ou vasculhar fotos antigas. Então eu a bloqueei. Derek me enviou uma mensagem algumas horas depois dizendo ela está chorando e gritando por você tê-la bloqueado. Hahaha. Em notícias mais felizes, a família com a qual estou ficando é fantástica. Me senti um pouco culpado por ocupar o espaço deles, eletricidade, etc. Então ofereci para pagar o aluguel e algumas contas. Estou desempregado, mas minha família me dá uma quantia decente para o aluguel e comida, mas eles recusaram. O pai disse primeiro mês é grátis. Se você precisar de mais tempo aqui, então conversaremos sobre isso, e piscou. Meu amigo me disse que eles já hospedaram amigos problemáticos dele e da irmã, então não foi um grande problema. Mesmo assim, sou incrivelmente grato. Quanto ao Will, vizinho incrível, eu o liguei para agradecê-lo por tudo. Ainda não me sentia pronto para convidá-lo para jantar, mas farei isso. Ele se desculpou profundamente. Ele disse que não suporta o Mark, não apenas pelo que ele fez com Alexis, mas por várias outras coisas que não vou entrar em detalhes. Ele me contou que o Mark tem estado estranhamente quieto nos últimos dias e disse a outro cara que ele foi dispensado. Seja lá o que for. Não quero pensar nisso. Então, é basicamente tudo que tenho para vocês. Ainda serei amigo do Derek e da Brooke, mas vou limitar meu contato com eles porque eles me lembram muito a Alexis. Enviei uma mensagem para a Brooke agradecendo por expulsar a Alexis e ela disse que faria isso independentemente de eu voltar ou não. Ela vai me avisar quando Alexis estiver fora para eu pegar o resto das minhas coisas. Enquanto isso, estou passando muito tempo estudando, solicitando vagas em cursos de pós-graduação e saindo com o cara com quem estou morando. No início desta semana, postei no grupo do Facebook da minha universidade procurando por colegas de quarto para o próximo semestre e já recebi algumas respostas. Vou esperar até depois das provas finais para contar aos meus pais sobre a situação, porque minha mãe faz 1 milhão de perguntas sobre tudo e não estou com vontade de respondê-las. Mais uma vez, obrigado, obrigado, obrigado por todas as mensagens. Eu não esperava esse nível de atenção e, embora isso tenha me deixado um pouco paranoico de que alguém reconheça a história pelos detalhes, dane-se, eu precisava do apoio. Eu amo vocês. Atualização 3.
Bem, eu realmente não estava planejando fazer uma atualização, mas muitos de vocês pediram e eu devo a vocês depois de todo o maravilhoso apoio que recebi. Depois que as provas finais terminaram, eu me saí bem dadas as circunstâncias, tudo me atingiu como uma tonelada de tijolos. Quero dizer, quase pior do que o insulto inicial. Eu removi todas as minhas fotos com ela nas redes sociais, joguei fora coisas que me lembravam dela, tirei nossas músicas das minhas playlists, etc. Nós temos sido inseparáveis desde que nos conhecemos, então foram mais de 2 anos de memórias acumuladas. Resumindo, foi muito difícil, mas eu senti a vontade de fazer tudo antes do ano novo. Todo aquele clichê de ano novo, nova versão de mim mesmo. Eu acho. Não sei. Enfim, um reditor em particular me mandou uma mensagem falando sobre como Alexis pode estar pensando em suicídio agora que ela perdeu tudo, seus amigos mais próximos, namorado e apartamento. Eu sei que isso parece uma previsão exagerada, mas não consegui tirar isso da minha cabeça depois de ler. O que Alexis fez foi absolutamente terrível, mas eu senti que uma conversa final poderia me dar um encerramento melhor e talvez ajudá-la a entender que acabou completamente fazê-la seguir em frente. Então, planejei encontrar com ela antes de todos irem para casa nas férias. Muitos de vocês defendiam ignorá-la, então sinto muito em desapontar, mas eu tinha que fazer isso por mim. Eu mandei para Alexis: se você quiser conversar, podemos nos encontrar em algum lugar. Mas não há como ficarmos juntos depois do que aconteceu, então por favor, não pergunte, ok? Ela respondeu quase imediatamente perguntando quando e onde. Marcamos de nos encontrar em uma cafeteria fora do campus. Quando cheguei lá, ela já estava em uma mesa e levantou para me abraçar. Eu a afastei com a mão e ela recuou como um filhote de cachorro que foi chutado. Eu me senti péssimo imediatamente, mas queria resolver isso logo. Fizemos algumas conversas superficiais, ela perguntou como eu estava, como foram as provas finais, etc. Mas eu meio que interrompi. Perguntei se ela estava infeliz no nosso relacionamento. Seus olhos se arregalaram e ela disse não, não, não. Várias vezes e ficou quieta. Então eu perguntei por quê, se ela não estava infeliz. Basicamente, ela contou novamente a história sobre ter dificuldade em dizer não e ele ser tão insistente. Eu a interrompi e pedi para ela parar com as desculpas e assumir a responsabilidade. Que talvez isso tenha justificado suas ações até o momento em que ele a beijou no meio da frase, mas sexo 3 vezes? Sim, não. Ela olhou para baixo, deu de ombros e murmurou: você está certo, eu sei. Neste ponto, ela começou a chorar e disse que estava muito arrependida, que eu nunca entenderia o quanto ela estava arrependida. Em seguida, ela perguntou se havia alguma chance de ficarmos juntos novamente, o que eu meio que esperava mesmo tendo dito para ela não perguntar. Eu apenas balancei a cabeça. Eu disse a ela que ainda poderia morar com Derek Brooke se quisesse, mas ela recusou e me disse que já tinha planos de se mudar para um apartamento com outra amiga dela. A partir daí, a conversa ficou em círculos, com ela tentando explicar suas ações com a dificuldade de recusar caras devido ao medo de ser vista como uma fria, e eu tentando fazê-la admitir que essa desculpa era furada. Eu não sei porquê, mas eu realmente precisava que ela parasse de usar essa muleta e admitisse que ela tinha arruinado um relacionamento perfeitamente bom com um futuro muito real por conta própria. Mas ela simplesmente não queria. Ela sempre foi teimosa. Finalmente, deixei isso pra lá e nos despedimos de forma um tanto amigável. Enquanto eu estava saindo, ela pegou minha mão e abriu os lábios para dizer algo, mas acabou balançando a cabeça e soltando. A conversa me deixou pior do que antes no começo, mas no final me fez ver que ela nunca foi o tipo de pessoa com quem eu queria estar, mesmo sem a traição. Ela nunca assumia a responsabilidade por nada, as notas baixas eram culpa do professor incompetente, não conseguir emprego de estágio era azar, não falta de esforço dela, etc. Eu simplesmente nunca tinha pensado nisso com muita profundidade. Acho que ainda estava na fase da lua de mel ou algo assim, algo igual eu sou um idiota às vezes. Então, nesse ponto, saí do café e pedi para encontrar com Derek. Acabei indo para o apartamento e, embora Brooke estivesse lá, ela ficou principalmente no quarto dela. Tomamos algumas cervejas e jogamos alguns videogames, o que realmente me animou. Também conversamos um pouco sobre tudo o que aconteceu. Ele admitiu que não tinham conseguido encontrar um terceiro companheiro de apartamento, além de completos estranhos que eles preferiam não ter morando lá, e me pediu novamente para ficar com eles. Eu pude ver que ele realmente queria isso e me senti culpado por eles ficarem presos ao contrato de aluguel, então aceitei. Eu disse a eles que precisava esperar Alexis levar todas as coisas dela, no entanto.
Os móveis são dela desde antes de eu me mudar e eu ainda não quero dormir naquela cama. Além disso, Brooke pediu desculpas por se envolver tanto na situação e gritar com Alexis. Aparentemente, o padrasto dela havia traído a mãe dela, e é um assunto delicado para ela. Eu disse a ela que sinceramente não me importava e que ela estava livre para fazer isso novamente se estivesse com vontade. Também comprei comida e bebidas para o Will em um ótimo lugar perto do campus. Muitos de vocês queriam saber as outras coisas que o Mark fez para deixar o Will tão irritado. Aparentemente, ele precisava ser incomodado para pagar o aluguel, alegava que não podia contribuir com nenhuma das despesas domésticas, como sabão para louças, lâmpadas, produtos de limpeza, e entrava regularmente gritando e rindo em horários estranhos, concordando em fazer menos barulho e depois continuando com o mesmo volume. As coisas típicas de um colega de quarto babaca, na verdade. O Will é um cara muito legal, conversamos muito sobre a situação com Alexis, mas também sobre escola e esportes. Foi até divertido. Eventualmente, contei para meus pais sobre a situação e, como esperado, minha mãe me bombardeou com 1000 perguntas e chorou muito. Então foi divertido. Ir para casa me fez sentir um pouco melhor, mas meu irmão mais velho ficou noivo na véspera de Natal e, dadas as circunstâncias recentes, eu não estava tão animado quanto deveria ter estado, o que me fez sentir um irmãozinho terrível. Além disso, é a única coisa de que minha família consegue falar agora, e eu simplesmente não estou no clima. A vida não está perfeita agora, mas estou me saindo melhor. A Alexis tirou as coisas dela daqui e comprei uma cama e um armário de segunda mão de outro estudante. Tive a primeira rodada de aulas na semana passada e, embora eu vá parecer um nerd total, os cursos são realmente legais, práticos e os professores são pessoas incríveis. O Derek e a Brooke têm me apoiado muito e não me fazem sentir excluído de forma alguma. Vi o Mark no corredor uma vez e ele me ignorou completamente, e eu o ignorei também, mas a vontade de socá-lo na cara era muito real. Acho que isso é algo que vai passar com o tempo. Quase quis confrontá-lo sobre tudo isso, mas com o tipo de pessoa que o Will descreveu, a conversa não me levaria a lugar nenhum e provavelmente me deixaria mais irritado. Desculpe, esta atualização não é tão emocionante como as anteriores. Obrigado pelo amor e apoio, Reddit. Isso realmente me ajudou muito durante um momento tão difícil. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias e dê like se gostou. Se inscreva no canal e ajude na meta de 14.000 inscritos. Uma boa tarde pessoal.